Boa noite, gente. Que delícia estar aqui hoje, essa noite. Muito, muito, muito especial. Vocês sabem que tudo começou com uma live de amigas e de repente a coisa foi crescendo, a nossa comunidade foi aumentando e a gente hoje se tornou uma comunidade de mães. Eu tô emocionada. Porque assim, tá crescendo. E aí a gente recebe tantas mensagens diariamente de agradecimento, porque a vida daquela mãe está mudando. Então, eu estou muito feliz. Quero chamar a doutora Carolina Setugo. Cadê você, amiga Carol? Boa noite, gente. Que delícia estar aqui hoje, dando forma para o nosso projeto, né? Que foi algo que a gente criou com tanto carinho e agora está começando a criar perninhas para andar e ajudar muita gente por aí, muitas mães, muitas famílias, que é a nossa ideia, né? Deixar tudo Amiga, melhor e mais leve. eu já te agradeci milhões de vezes por você ter aceitado participar, porque todo mundo sabe o quanto eu sempre recebi e recebo mensagens de mães pedindo ajudas e mães desesperadas. Mas eu, como uma pessoa leiga, eu sou uma mãe que decidiu viver uma maternidade muito mais leve, mas que eu sempre tive a sua ajuda, a sua doce ajuda. E eu sempre me senti, eu sempre falo, privilegiada demais por ter você do meu lado e por ver tantas mães passando por tantos momentos difíceis e não tem uma doutora Carolina Suetuga ao lado. Então, quando eu te convidei para fazer uma live e a gente viu tudo que aconteceu, e aí de repente a gente começou a fazer lives, e hoje a gente está aqui. E no final, você fica até o final, porque a gente tem uma surpresa incrível para vocês. Cara, é emocionante demais. Obrigada. Eu também fico emocionada porque a gente conversou tanto sobre isso e a gente já conversou tanto sobre maternidade juntas, né? A gente sempre nos deu a mão, assim, nós duas, como amigas e como minha função como profissional com você também, né? Então, vamos todas dar as mãos hoje. Eu também quero segurar na mão de todas as mães que estão aí assistindo a gente, para a gente formar um time muito forte, um time muito poderoso de mães que vão se tornar muito mais tranquilas e mais seguras em relação à maternidade, tá? Tô aqui para ajudar todo mundo e para dar a mão para todo mundo, assim como eu dei o dia para Kelly. Então vocês fiquem aí, porque hoje a gente vai falar dos 7 maiores desafios da maternidade, tá bom? Você vai aprender hoje, então eu vou explicar aqui tudo que a gente vai fazer hoje e depois a Carol vai vir com todo o conteúdo incrível que ela preparou pra gente. Você vai aprender hoje a ter uma maternidade muito mais leve, uma maternidade sem culpa. A gente sabe que quando nasce uma mãe, nasce uma culpa, mas a ideia é que seja com muito menos culpa, né? A gente tem uma equipe agora que preparou esses slides, então você está vendo os slides aí na sua tela, esses slides lindos, foi feito com muito carinho, porque eles pegaram imagens, né? Olha aí, você vai aprender como eu faço, você vai aprender a ter uma maternidade sem esquecer de você, porque a Carol, a doutora Carolina Suetugo, ela sempre me ajudou muito nisso, né? A ter uma maternidade e não leve e não esquecer de mim, né? E eu consigo acabar compartilhando isso sempre com vocês no Instagram, né? O meu dia a dia, como eu olho para mim, como eu também consigo me cuidar, me amar, ser melhor para mim e, consequentemente, melhor para os meus filhos. Mas a gente vai enfrentar juntas tudo isso. A gente sabe o quão é importante a gente ter apoio, né? E muitas vezes a gente não tem o apoio que a gente queria em outros lugares, né? E a gente acaba se pegando mesmo as pessoas na internet, a gente acaba tendo esse apoio. Foi aí quando eu tive essa ideia que convidei a Carol, porque eu queria que vocês tivessem mesmo todo esse apoio. E daí você pode se perguntar se esse conteúdo é para você. Olha que bonito que tá o nosso slide, amiga. Você pode se perguntar se, se esse conteúdo é para você. Ó, se você é uma grávida cheia de medos, esse conteúdo é para você. Se você está olhando os filhos das amigas, né, e tá falando, mas por que meu filho não é assim? Esse conteúdo é para você. Se você se sente sozinha, se você está grávida, se você acabou de ter seu filho, você se sente sozinha nessa grande missão de maternar, esse conteúdo de hoje é para você. A Carol preparou um conteúdo muito rico, né? Vocês sabem que eu recebo aí, olha, até uma fotinho aí diariamente
milhões de perguntas, eu acabo não conseguindo responder todo mundo, e nesse projeto eu estou conseguindo ser muito mais presente, isso também me deixa muito feliz, porque são muitas dúvidas que eu recebo diariamente, né? E foi por isso, inclusive, que eu quis trazer esse meu tesouro. Olha você que maravilhosa, amiga. Eu quis trazer esse meu tesouro para vocês, tá bom? Carol, que é incrível, Carol, que é minha amiga, e eu sei que às vezes, como tá aí, né, nesse slide, parece que a gente é diferente. Você pode pensar, ah, mas Kelly, você tem ajuda, você tem a doutora Carolina, você, né, é diferente o seu caso. Não, nós somos todos iguais. Mãe, a gente fala que mãe só muda de endereço, né, mas mãe é tudo igual. Nós somos todas iguais e a gente tá juntas para enfrentar os nossos desafios da maternidade, tá bom? Desde eu conhecer a Carol, como eu falei para vocês lá na gravidez da Malu, a Carol foi um anjo, a doutora Carolina foi um anjo na minha vida, que me ajudou muito, e eu sou a prova que é possível sim, né, ter uma maternidade leve, uma maternidade com muito menos culpa, e eu senti medo, muito medo, e essa foto aí, eu amo essa foto do trabalho de parto da Malu. A gente estava lá em meio às 19 horas de parto. O Jô, que deve estar assistindo agora, eu te amo, meu amor, obrigada por tudo, por sempre estar comigo. E esse momento, né, eu nem vi tirando essa foto, na verdade, mas é um momento que eu estava com muita dor, mas eu achei que a dor acabou. Você atrás estava dessa lá? porta. Eu estava vendo essa cena. Maravilhosa. Você estava lá? E eu, puramente mãe de primeira viagem, pensei, a dor acabou aqui. Né? Mas aí eu cheguei em casa e falei, meu Deus, e agora? Né? A gente olhei para o Jô e falei, amor, agora a gente tem um bebezinho aqui para a gente cuidar. E agora, né? Aí veio a culpa, porque nasce uma mãe, nasce uma culpa, então veio aqui toda aquela culpa, né? Do momento da amamentação, dos momentos difíceis, vem a culpa. Isso no nascimento da Malu. Depois, quando nasceu José, veio a culpa em cima da Malu, porque daí eu tava com o José, olha ali atrás naquela foto, sempre com o José no colo, dando de mamar, era um bebezinho cuidando dele. E aí eu olhava para Malu e pensava, ai meu Deus, a minha filhinha, né, com 1 aninho, e a minha filhinha ali, como é que eu faço? Então tem todo esse lance de culpa, mas aí a doutora Carolina, a Carol, sempre foi o meu porto seguro, e é por isso que eu sempre pensei nela, assim, sabe, para me ajudar a falar de maternidade. Porque depois que você entrou na minha vida, amiga, como, além de amiga, como uma pediatra, né? Você tem todo esse contexto mesmo na minha vida, você sabe a importância que você tem. A minha maternidade deslanchou, é bem verdade isso mesmo. Eu sabia que tudo realmente ia ficar bem. E eu quero dizer para você, mamãe, que está assistindo a gente agora, que está aqui nessa live, que juntas nós somos mais fortes e que a gente vai deslanchar juntas. Eu quero que a sua maternidade deslanche como a minha. Eu não quero só que você me veja no Instagram e me mande uma mensagem, Kelly, pelo amor de Deus, me ajuda a ter uma maternidade leve. Eu quero que você me mande no Instagram, Kelly, minha maternidade tá leve, eu tô conseguindo. E a Carol, a doutora Carolina, ela é essa daí, ó, que vocês estão vendo no slide. Ela é desse jeitinho mesmo, não é porque tá na foto, não. Ela é comprometida com a maternidade leve. Fica aqui comigo, fica com a gente, porque agora você vai ter uma oportunidade. A Carol vai. Tem papel? Tem caneta? Corre, pega, anota se precisar, tira print da tela, tá? Você pode tirar print da tela. Que a Carol agora vai te contar os 7 maiores desafios da maternidade. E aí ela preparou um conteúdo muito incrível que eu tenho certeza que vai ser transformador. Fica com a gente, tá bom? Então tá, então amiga, vamos lá, gente. Eu também. Boa noite para todo mundo. Com muita alegria que a gente dá vida a esse projeto e que eu quero apresentar para vocês hoje aqui isso, para que vocês todas deem a mão aqui com a gente, para que a gente consiga tornar a maternidade de vocês muito mais leve, muito mais fácil, muito mais prazerosa, tá? E aí, o que eu fiz? Eu selecionei os 7 maiores desafios que a gente encontra na maternidade. Isso baseado nas dúvidas que eu recebo no dia a dia, na minha prática clínica, no consultório, tá? E eu trouxe aqui esses 7 pontos
que eu acredito ser muito importantes para vocês que estão aí assistindo a gente. Agradeço pela presença de todas aqui que confiaram no nosso trabalho. E aí, eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Eu pontuei de forma fácil, de forma didática, de forma simples, para que vocês consigam printar a tela, levar todas as informações daqui para dentro da casa de vocês, tá? Então, aqui eu pontuei em 7 itens, e a gente vai falar sobre cada um deles, tá? Mas eu acho que de tudo, né, na maternidade, se você souber lidar com esses pontos, você vai conseguir levar tudo de forma mais leve. Então, a gente tem aí, primeiro item, né? Vamos falar sobre o puerpério. O que é o puerpério, gente? Eu acredito que todo mundo já ouviu falar dessa fase, todo mundo ouve e fica com medo, né, do puerpério, mas por definição, em livros de medicina, a gente tem aí entre 6 e 8 semanas no pós-parto, em média 45 dias do pós-parto. E é nesse período, gente, que acontecem muitas mudanças com a mulher. Então, você que está gestante ou você que está aí passando pelo puerpério, eu espero que vocês entendam que existe sim uma mudança física, hormonal, emocional, psíquica, é uma mudança de rotina mesmo. E vocês não precisam se sentir mal por sentirem-se mal nesse momento, porque eu acredito que as puérperas que estão escutando aqui, de repente vão começar até a sentir exatamente isso que eu estou querendo demonstrar para vocês. E é normal, muitas vezes, não se sentir bem nesse momento. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de rede de apoio. Essa é a palavra-chave para o puerpério. É rede de apoio, é você se munir de organização e de suporte. Que sua rede de apoio seja o seu marido nesse momento, que seja sua mãe, que seja uma pessoa próxima que você possa colocar com você, mas tenha um suporte, tá? Esse suporte fará toda a diferença, porque nesse momento o olhar deve estar voltado para a mãe também. Não é só para o bebê, porque nasce um bebê, nasce uma mãe. E essa mãe está nascendo ali, aprendendo tudo de novo. Então, não é tão fácil essa mudança. É uma mudança muito drástica, muito importante na vida da família. A rotina muda completamente, a rotina do casal muda. Essa mulher, muitas vezes, tem uma dificuldade no autorreconhecimento nesse momento. Ela se desconstrói todinha para se reconstruir de novo. Mas o que eu tenho para falar sobre o puerpério é que é a maior mudança na vida de uma mulher. A maternidade transforma qualquer mulher. Então, se você hoje não sabe disso, você que está gestante, ou se você é puérpera e está passando por todos aqueles sentimentos difíceis, saiba que você está se transformando numa borboleta. A gente se prende num casulo, a gente passa por um período de autotransformação e a gente vai se reconhecer novamente em breve, tá? E vai ser a maior mudança, a mudança mais linda e mais maravilhosa da vida de vocês, tá bom? No início da vida do bebê, os primeiros dias do bebê em casa, é de extrema importância que vocês se informem, tá? Então, uma dica que eu dou é desde a gestação vocês procurarem informação com o pediatra. A consulta pediátrica na gestação é extremamente importante para que vocês recebam já essas informações e vão com essas informações todas na mochilinha para receber o bebê de vocês em casa, tá? E eu vou falar uma frase aqui que eu falo para muitas mães e tô falando para vocês também que o seu bebê é apenas um bebê. Vocês podem achar essa frase óbvia, e realmente é, mas na prática, muitas vezes, não é. A gente acha que aquilo é um quebra-cabeça de 5.000 peças para montar. É muito difícil. As coisas acontecem, a gente não sabe como agir. Mas eu quero tranquilizar todos vocês aqui, dizendo que o seu bebê é só um bebezinho, imaturo, tá? Esse bebê nasceu, ele nem sabe que ele nasceu nos primeiros dias de vida, nos primeiros meses, eu arriscaria dizer. Eu não sei se vocês já sabem sobre a teoria da estrogestação, mas eu costumo falar isso também para todas as mães que estão nessa fase dos primeiros meses do bebê. O bebê, ele nasce completamente imaturo, em vários pontos de vista, tá? E existe até uma teoria que fala que a gestação humana deveria durar 12 meses, e não 9. Porque nos 3 primeiros meses, esse bebê está tão imaturinho que ele precisa tanto estar próximo dessa mãe que é praticamente a mãe esterogestando esse bebê. Então é hora de dar muito colo, de colocar muito no peito, de colocar muito próximo de você. Não tenha medo de dar colo para o seu bebê. Esse bebê está em adaptação ao mundo externo. Ele está se adaptando a todas as funções fisiológicas que ele vai adquirir. Ele estava dentro da barriga, com o organismo fazendo tudo para ele. Ele recebia tudo pelo cordão umbilical, ele estava dentro do líquido quentinho, ouvindo o coração da mãe, ouvindo o intestino, pulmão, ouvindo aqueles ruídos que ele acostumou a ouvir desde o momento da concepção, tá? E de repente ele sai.
Aí ele sai para o mundo externo, com luzes diferentes, com sensações diferentes, com temperatura diferente. A gente coloca ele deitado no bercinho, que é rígido, diferente do ambiente que ele estava apertadinho lá no útero quentinho. A gente põe uma fralda descartável, a gente põe roupa, a gente troca a fralda, a gente dá banho, ele começa a escutar vozes, sons diferentes. Vocês conseguem perceber que é uma mudança drástica? O nascer é uma mudança, assim, extrema para esse bebê. Então a gente precisa entender que ele é imaturo, a gente tem que compreender que esse bebê vai começar a se adaptar a fazer xixi, a fazer cocô. Ele vai ter que aprender a se alimentar sozinho. E aí, nesse momento, aparece o choro. E o choro do bebê, e o choro da criança, no geral, quando a mãe escuta, aquilo já acende uma angústia, um desconforto. Você escuta o seu filho chorando, você se desconforta. É independente de como for esse choro, tá? E aí, se você compreende o choro, se você compreende que o choro não é somente um desconforto, o bebê está tentando se comunicar com você através disso. Então, quando ele chorar, pare e pensa. Será que esse choro é fome? Será que esse choro é frio? É uma fralda suja? É um desconforto por causa de um arrotinho que precisa sair? Esse bebê está sendo muito estimulado, tem muito barulho, muita luz perto dele. Esse bebê está precisando de colo. Será que passou a hora dele dormir? Tem inúmeras causas que podem causar o choro do bebê. Então, se a gente começar a entender que o choro é uma maneira de comunicação, a gente para de se assustar com ele, tudo fica mais fácil. E se a gente criar rotinas desde os primeiros dias em casa, também fica muito mais fácil. Então, a rotina que eu falo, gente, não estou falando daquela rotininha do sono, que a gente vai falar sobre sono também, tá? Eu estou falando de rotinas diárias. Horário do banho, horário de passeio, estou falando de rotina prática, tá? Não Em só tudo, da questão do sono. Em tudo, tá? Criar rotina vai ajudar muito nos primeiros dias em casa. E aí, se você souber disso, você vai se sentir mais segura com o seu bebezinho em casa. Qual mãe aí, qual gestante, qual recém-mãe, qual mãe que já teve seu bebê, que tá o bebê com um bebê maiorzinho, não passa pelo dilema da amamentação? São poucas. Para mim foi a parte mais difícil de todas, a amamentação. E aí eu quero que vocês guardem essa frase que eu coloquei aqui, que nenhuma mãe nasce sabendo amamentar e nenhum bebê nasce sabendo mamar. Esse aprendizado vai ser mútuo, vai ser diário, tá? O bebê nasce sabendo sugar. Tanto que na primeira hora de vida a gente põe no peito, ele suga bonitinho, ele vai com força. Tem bebê que nasce com marquinha no corpo de sugar na barriga da mãe. Só que ele tem que aprender a sugar essa mama adequadamente, tá? Então, a amamentação é um aprendizado. Não vai ser instantaneamente que isso vai acontecer. Então, tenham muita paciência. E conhecer também os mitos e as verdades da amamentação, sabe? Essa história de que você tem que preparar a mama, passar bucha na mama, colocar a mama no sol, descolar ela da mama. Gente, isso tudo não resolve. O que vai resolver é o auxílio no início da amamentação. O seu corpo está sendo preparado desde o início da gravidez. As mamas começam a mudar desde o momento que a gente descobre a gestação. A gente já vê que está tudo diferente. Então, seu corpo é perfeito, a natureza é perfeita. Seu corpo está se preparando durante a gestação. O que vai salvar a informação é rede de apoio, é apoio da família, a família encorajar essa mãe a amamentar, tá? É isso que precisa acontecer para a amamentação dar certo. Então, você, mãe, que não conseguiu amamentar, que teve dificuldade, que precisou complementar o seu filho, que não conseguiu amamentar absolutamente nada, você não é menos mãe. Escutem, que essa frase reverbere por aí, tá? Você não é menos mãe se você não conseguiu amamentar. Tire essa culpa de cima de você. A fórmula infantil, ela veio para ajudar na questão da amamentação, quando não dá certo, na ausência do aleitamento materno, em condições que a criança precisa receber outro tipo de alimentação, tá? Mas ela tem indicações clínicas, ela tem indicações, sim, precisas para ser introduzida. E aí, junto com a pediatra, junto com quem está acompanhando o seu bebê, vocês vão conversar isso na rotina familiar de vocês, em consulta, nas primeiras consultas com o bebê no consultório. A gente tem várias consultas inicialmente com o recém-nascido. E se for necessário, o pediatra vai prescrever a fórmula. E você não vai ser menos mãe se você precisar introduzir a fórmula. Então, vamos falar sobre sono, sobre alguns pontos, eu pontuei. E primeiro eu quero começar dizendo que sono e rotina estão intimamente ligados. Se você tiver uma rotina com seu bebê adequada, dia e noite, você vai entender o sono, isso vai se tornar muito mais fácil para você, tá? Pode passar o slide, por favor. Eu trouxe aqui 7 conceitos para vocês sobre sono, e a gente vai falar sobre eles. E eu gostaria que vocês printassem isso, e que vai ajudar muito, muito, muito para quem está com problemas de sono aí com o bebê, tá? Em primeiro lugar, alinhem as expectativas em relação ao sono. Gente,
a gente recebe inúmeras perguntas de mães assim, gente, eu quero saber como que eu faço para pôr meu bebê de 20 dias para dormir muito mais durante a noite e menos durante o dia, para não trocar o dia pela noite, eu preciso dormir. Gente, vamos entender, um bebê recém-nascido, ele é imaturo, eu falei isso para vocês lá atrás. Ele não sabe dormir ainda igual um adulto, igual a gente, ele não sabe. Ele sabe dormir sim, lá dentro da barriga ele já dormia. Mas quando ele passa aqui para fora, ele vai precisar aprender uma série de coisas. A gente vai ser facilitador, tá? O nosso papel é sermos facilitadores do sono para essa criança. E como que a gente vai facilitar? Primeiro, alinhando nossa expectativa. Parem de achar que o bebê precisa dormir a noite inteira, já com um mês, com 2 meses, com 3. Cada bebê vai ter o seu tempo de aprendizado e a gente vai ajudar nesse processo, tá? Tenha uma rotina com o seu bebê de dia e de noite. Quando a gente fala de rotina, muitas mães acham que é ter uma rotina da noite, para pôr o bebê para dormir à noite, ou deixar o bebê muito cansado durante o dia para que a noite seja melhor. Isso é um erro, tá? E para a gente entender se esse bebê está regulado o sono, a gente precisa entender esse conceito que eu deixei aí, que são sobre as janelas de sono. Então, o que é janela de sono, gente? É o período que o bebê consegue ficar acordado entre uma soneca e outra. Entre a hora que ele acordou até a próxima soneca, entre a soneca e a próxima soneca, e entre o horário da última soneca até o horário de dormir, tá? São janelinhas, período que eles conseguem ficar acordados, tá bom? E aí, para cada idade do bebê, vai variar essa janelinha de sono. A gente tem inúmeras tabelas, inclusive na nossa página, a gente colocou alguns dados sobre tabelas das janelas de sono, tá? Mas, quando o bebezinho pequenininho, por exemplo, um recém-nascido, ele vai aguentar ficar no máximo 1 hora acordado, entre 45 minutos e 1 hora. Mais que isso, ele não tolera. Então, se você aí, que está com seu bebê com dificuldade para dormir de dia, pode ser que você esteja deixando passar essa janela de sono. Pode ser que seu bebê já tenha passado da hora de dormir, ele está tendo dificuldade para dormir justamente porque ele está muito cansado. Um bebê, para descansar, precisa estar relaxado, senão ele não vai conseguir entrar no sono. E para isso, a gente tem que entender também os sinais de sono que esse bebê dá. O bebê nos dá sinais que ele já está exausto. Só que no momento que ele já demonstrou todos os sinais de exaustão, também já passou a hora de dormir. E provavelmente é aquele bebê que a mãe fala, nossa, ele briga com sono para dormir, doutora. Eu tento fazer dormir, ele briga, ele não quer, ele não relaxa, ele chora, ele joga o corpo. Passou da hora de dormir, tá? Começou a bocejar, começou a coçar o olhinho, perdeu o interesse pelas atividades, nada tá bom, o bebê que tá reclamando, que já tá empurrando o corpinho, já não quer mais saber de nada, começou a chorar, já passou, tá? A gente tem que entender esses primeiros sinais. Então, se o bebê tá começando a demonstrar que ele quer dormir, já leve para dormir antes que a vaca vá pro brejo, pra gente falar mais claramente, tá? Porque vai ser mais difícil dele relaxar e dormir. Isso vale tanto para sonecas do dia quanto para o soninho noturno, tá? Tá. E aí, o interessante é a gente ajustar o dia para melhorar a noite. Boas sonecas de dia vão tornar vai nos trazer bom sono noturno, tá? E o que é uma boa soneca durante o dia? Geralmente, as sonecas boas durante o dia são sonecas de mais ou menos 40 minutos, 50 minutos. Se o seu bebê está dormindo menos que isso, pode ser que ele esteja ficando cansado. E aí, ele vai para a noite muito cansado, e aí ele tem um sono péssimo à noite, porque ele liberou muitos hormônios do estresse, adrenalina, cortisol durante o dia por não dormir bem, e quando ele vai dormir à noite, ele vai ter uma noite muito mais agitada. Então se engana quem quer deixar o bebê acordadíssimo durante o dia para ele ir cansado para a noite. A gente escuta isso muito. Não vou deixar dormir não, porque eu vou deixar cansar bastante para dormir bem à noite. Aí dá tudo errado. O bebê desperta inúmeras vezes, ele vai dormir agitado, ele não consegue relaxar, tá? O bebê precisa dormir bem durante o dia. E aí, uma dica que eu dou é que desde o início vocês criem rituais noturnos com o bebê de vocês. Não esperando que o recém-nascido vá dormir a noite inteira, mas sim para que facilite a rotina para vocês e para o bebê começar a compreender quando a noite está chegando. É muito interessante isso, porque a hora que chega a hora que o hormônio do sono começa a ser produzido, lá por 2 meses e meio, 3 meses de vida, ele começa a entender que chegou a hora de dormir, dependendo do que você faz, das suas atitudes diárias. Então, se você repete aquilo todos os dias, por repetição, ele vai aprendendo que está chegando a hora de dormir. E como que a gente pode fazer esse ritual noturno? Primeiro, a gente vai começar a reduzir os estímulos da casa no final do dia. Nada de eletrônico, piscando, brinquedo que faz barulho demais, televisão, tablet, celular. Tudo isso deve ser tirado da frente da criança pelo menos uns 40 minutos a 1 hora antes dele dormir,
tá? E aí a gente existe brincadeiras que gerem muito, né, muita animação na criançada, vai reduzindo, reduz as luzes da casa. Depois, leva esse bebê para dentro do quartinho já. E uma dica, se tem algum dos itens que eu falaria que é o mais importante aqui, é o banhinho, tá? O banho morno, ele ajuda muito a relaxar, ajuda na produção da melatonina. Então, quando a gente faz esse banho na transição do dia para a noite, a gente ajuda esse bebê a relaxar. Levou para o quarto, amamentou, apagou tudo. É escuro total, tá? Breu. Inclusive, luzinhas de ar-condicionado, de babá eletrônica, a luz que passa pelo banheiro, né, pela porta do banheiro, luz do corredor. Gente, é zero, é escuro mesmo, tá? Não tem problema ficar no escuro, o bebê não vai ter medo do escuro, muito pelo contrário, ele vai relaxar. Eles gostam, tá? Então, é escuridão total, esse bebê vai dormir no escuro, principalmente depois de 2 meses e meio, 3 meses de vida, tá? E o mínimo de estímulo possível à noite, tá? Não a partir do momento que o bebê não precisa mais ser trocado, ele não faz mais cocô na madrugada, pare com essa ideia de acender luz, trocar a fralda. Se ele não faz mais cocô, deixa esse bebê com uma boa fralda durante a noite, não vai manipular, não vai estimular, vai deixar ele dormir, tá bom? E aí, gente, se suas sonecas aí do seu bebê estão curtas, você pode sim ajudar a prolongá-las, tá? Se o seu bebê está acordando em torno de 20 a 30 minutos, o que também pode acontecer, porque é o tempo que dura o ciclo ali do sono mais pesado, para ele trocar de ciclo de sono, você pode ali do lado, dar pequenos tapinhas assim no bumbumzinho, nas costinhas, conter o bracinho, fazer um shhh prolongado, até pegar no colo, tá? Para que ele relaxe e prolongue essa soneca. O mesmo no ritual noturno e no sono noturno, tá bom? Percebam se antes, quando esse bebê acordar, se ele realmente está com fome, se ele precisa ser alimentado ou se ele só quer acalento e voltar para o berço, tá bom? Então, alinhem as expectativas, printem esses conceitos, que o que tem de mais importante do sono, eu falei aqui para vocês, tá bom? E aí, a gente vai passar para outro ponto importantíssimo. Pode passar o slide, por favor? Que é a alimentação. E aqui eu tô falando de alimentação no geral, tá, gente? Eu não tô falando da alimentação falando somente de introdução alimentar, porque é um dos tops também da consulta, né? Introdução alimentar, a hora que o bebê vai começar a comer. Mas saibam que a alimentação, gente, começa desde a gestação. Tudo que você comeu, tudo que você fez durante sua gestação foi para o seu bebê. Esse bebê já está sendo formado através dos seus nutrientes, do que você está fornecendo para ele. A saúde dele começa ali. Depois ele vai nascer e a forma de alimentação dele vai ser ou leite materno, ou a fórmula infantil, ou ambos. Então, é a forma de alimentação mais importante durante os 6 primeiros meses de vida, que são meses que a criança cresce extremamente, que ela se desenvolve muito. Então, vejam, a alimentação não começa só ali na introdução alimentar, começa muito antes. Então, parem de somente pensar na introdução e pensem que o que vem antes disso também é muito importante. Então, vamos iniciar aí, né, pelo comecinho aí, então vão lendo comigo. Iniciar lenta e gradualmente com respeito, tá? A gente precisa começar com os sinais de prontidão. E o que são sinais de prontidão, gente? Sinais de prontidão a gente tem para várias coisas na vida da criança. E para alimentação não é diferente, tá? A gente vai começar sempre aos 6 meses, tá? 6 meses. Não é antes, a gente não tem indicação de adiantar. Antigamente, começava-se antes. Hoje, a orientação atual, mais atual, é começar com 6 meses. Com os sinais de prontidão que eu vou colocar aqui. Então, o que é? Sentar-se sem apoio ou com o mínimo de apoio possível. É um bebê que não está tombando, ele não está caindo para o lado, ele não está tombando para frente, é um bebê que está conseguindo se sustentar com o mínimo de apoio. Às vezes ele vai sustentar um tempinho, vai até tombar um pouquinho, mas ele já tem uma boa sustentação de tronco. Aqui, ele tem, né, sustentação cervical. Essa criança não está tombando o pescocinho para lá e para cá, ele não está tombando para frente nem para trás, ele está firme mesmo. Tá? Ele tem interesse pelos alimentos, então vocês começam a ver que a criança tá lá doidinha querendo pegar o que tem na frente dela. É uma criança que sabe levar objetos à boca, ela pega e leva até a boca, tá? E ela tem um reflexo de protusão da língua diminuído. Sabe aquela linguinha do bebê que fica pra fora? Né? Aos 6 meses ele já tá reduzindo isso, então fica mais fácil dessa criança se alimentar, tá bom? Então guardem aí 6 meses com sinais de prontidão. Pode passar o slide, por favor? E aí, a gente já começa com todos os grupos alimentares, tá? Não é só os legumes, não é só o caldinho do feijão, é tudo, desde a primeira refeição.
tá? A carne vai entrar aí, né, para as crianças que não têm restrição de proteína animal. Então, vejam bem os grupos alimentares, eles estão aí. A gente tem 4 grupos alimentares, né, mais o grupo das frutas. Então, a gente tem tubérculos e cereais. O que está nos tubérculos e cereais? É uma batata doce, inhame, cará, mandioca, mandioquinha, o arroz, o trigo, tá? A gente tem o grupo das leguminosas, que é o grupo do feijão, e a gente não pode esquecer que esse grupo tem outros componentes, não é só o feijão. Não só feijão, né? Além do feijão tradicional, a gente tem feijão preto, a gente tem feijão branco, a gente vai ter ervilha, lentilha, grão de bico, soja, a gente tem um monte de outros leguminosas que a gente pode substituir. Então, às vezes, a gente pega aquela criança que não aguenta mais o feijão, né? Ela não aceita feijão. Não aceita feijão, a gente tem uma série de leguminosas, não se esqueçam delas, tá? Proteína animal para as crianças que não têm restrição à proteína animal, mas aqui a gente já inclui, inclusive, o ovo inteiro e o peixe, tá? E todos os tipos de carne, inclusive carne de porco, não tem restrição, pode dar desde o 6º mês. E o grupo das hortaliças, que aqui a gente tem vegetais e legumes, ok? Então, eu sempre peço para colocar pelo menos, assim, 2 das hortaliças. O pratinho vai estar composto pelo menos de 5 tipos de alimentos, tá? Mas pelo menos um de cada grupo tem que constar ali, desde a primeira refeição principal. A gente vai começar aos 6 meses, a gente vai gradualmente aumentando o número de refeições, até que com 7 meses a criança vai estar almoçando, jantando, com 2 a 3 porções de frutas por dia, tá? E a gente não faz mais nada batido, tá? É tudo amassadinho, separadinho no prato, para a criança ter contato com cada alimento, para a criança ter contato com cada grupo alimentar. Frutas não tem restrição, pode dar todas as frutas que vocês quiserem, ok? E é muito importante que seja variado, porque a criança precisa sentir diferentes sensações naquela língua. É o azedo, é o amargo, é o doce e o salgado sem sal, tá? E daí pode passar o slide, por favor, que eu quero falar aqui como que a gente vai fazer essa alimentação. Então, é como, onde, quando e quanto. Como? Pratinho de uma cor só, de preferência, para a criança não ficar com uma bagunça na cabecinha dela. Se você tiver um prato liso, de uma cor só, ela vai conseguir ver as cores, ela vai conseguir ver o que está disposto ali, tá bom? Então, prefira um prato de uma cor só. Acessório. Prefiro colher de silicone, que é uma colher mais molinha, que se acopla melhor na boca da criança que está acostumada ou com o peito ou com a mamadeira. Se a gente vem com uma colher de inox grande, fria, pode ser que ela não se adapte muito bem. Então, a colher de silicone é mais indicada nesse começo. Onde? Prefiro o cadeirão, tá? É claro que tem famílias que tem aquela cadeirinha, não tem espaço de pôr o cadeirão, que tá acoplado ali na cadeira ou na mesa, mas eu prefiro que seja o cadeirão, por quê? Porque a criança fica disposta no espaço melhor e ela tem apoio para os pés. Então, se você tem uma cadeirinha acoplada na cadeira da mesa ou aquela penduradinha na mesa, tente apoiar o pé da criança, tá? Que isso vai ajudar. Vocês já tentaram comer com o pé pendurado, assim? Tipo balcão, quando a gente come no balcão, não é desconfortável? Para a criança também, ela com o pezinho ali pendurado, toda desconfortável, ela tem que estar alinhada, ela tem que estar confortável, tá bom? É importante a gente verificar isso. E sem distrações no ambiente. Aonde você vai alimentar é onde não tem televisão, é onde não tem aquela possa distrair, que possa ter atenção plena para a alimentação, tá? Quando? A gente tem que entender a rotina da criança. Então, para a gente entender o quando, a gente tem que entender quando essa criança vai estar mais disposta. Então, uma criança que acabou de acordar, ela não vai ter um apetite muito legal ainda. Uma criança que está com muito sono, ela vai ter dificuldade para comer. E uma criança que está com muita fome, ela também vai ter dificuldade, porque ela não sabe que a comida vai matar a fome. Então, mães, às vezes a criança vai precisar ser alimentada, aumentada antes de ser levada para a refeição. Porque se ele estiver muito agitado, ele vai sentar ali, ele não vai entender. Fala, gente, eu estou pedindo leite, eu quero leite, a minha mãe está me dando isso. Eu não sei o que é isso. A criança precisa achar aquilo prazeroso. A gente come muito pelo prazer, então ela precisa achar aquilo legal, tá? Então não leva ela morrendo de fome. Espera ela estar bem para alimentar, tá? E quanto, gente? Quanto? Eu tenho uma quantidade média aqui, até a gente pode falar, mas eu não gosto muito de falar em quantidade, tá? A gente vai dar qualidade, então a gente vai montar o pratinho bonitinho, como eu tô falando para vocês, e a criança vai ditar a quantidade. Eles vão dizer quando eles estão saciados pra gente, e a gente vai reconhecer esses sinais de aceitação e saciedade, tá bom? Sobre a janela imunológica, não sei se todos sabem, mas a gente tem alguns alimentos que são alergênicos, potencialmente alergênicos, que devem ser oferecidos entre o 6º e o 9º mês da criança, tá? Por quê?
Porque se a gente oferece esses alimentos nesse momento, a gente reduz a chance de alergia alimentar no futuro. E aí um monte de mãe abre o olho desse também e fala assim, mas doutora, pode dar isso? Deve dar entre o sexto e o nono mês, tá? E aqui eu quero colocar para vocês quais são os alimentos: ovo, peixe, oleaginosas, frutos do mar, soja e glúten, tá? Todos esses alimentos devem ser ofertados para a criança entre o sexto e o nono mês, para que ela tenha contato com esses alimentos e reduza a chance de alergia, ok? Desfraude, que foi um dos assuntos mais pedidos na página, que muita gente fala e que no consultório também eu acompanho sempre, é um dos pontos da consulta, né, que a gente sempre acompanha no momento que chega a parte do desfraude. E eu queria trazer aqui para vocês todos esses pontos, e aí printem essa tela também, porque tudo que está aqui é muito importante para que vocês entendam o que é importante no momento do desfraude da criança. Então, primeira coisa que eu acho que eu tenho que trazer aqui para vocês é sobre o respeito, respeitar o tempo de cada criança, gente, o respeito ao tempo. Então, vamos pensar nos sinais de desfraude? É uma criança que geralmente se afasta para fazer xixi ou para fazer cocô, uma criança que já verbaliza o xixi e cocô, então a criança fala que ela está fazendo, ela começa a verbalizar, ou ela demonstra, mesmo que ela ainda não fale claramente, mas nessa fase, geralmente eles já estão falando, eles já demonstram que eles estão fazendo xixi e cocô. Eles estão se incomodando com a fralda, eles começam até a tirar a fralda, eles querem imitar o adulto, eles querem sentar no piniquinho, ou querem sentar no vaso, eles têm essa vontade de entender o que está acontecendo ali, por que aquilo acontece, tá? É uma criança que se incomoda com xixi e com cocô, ela não suporta mais ficar daquele jeito, com a fralda, né, sujinha. Uma criança que está acordando muitas vezes com a fralda seca ou está permanecendo várias horas do dia, mais de 2 horas do dia sequinha. Ela já consegue ter o controle, ela já sente que ela está tendo o controle daquilo. É uma criança que na parte motora já está preparada, então uma criança que consegue pular com os 2 pés no chão. A criança consegue se vestir sozinha, ela tira a roupinha sozinha, ela põe a roupinha sozinha, ela tem autonomia para andar, subir no vaso ou subir no piniquinho e sentar tranquilamente, sentar, levantar, tá? Ela tem que estar pronta em vários aspectos ali, né, do sensorial e do motor. Então, não tem necessidade de antecipar. Jamais antecipem o processo de desfraude. Não é para antecipar, isso pode gerar trauma, isso pode atrapalhar todo o processo, na verdade. E aí, a gente vai partir para outro assunto, que é um queridinho também, que são as birras, tá? E a gente precisaria aqui de 3, 4 horas para falar de birras, mas eu quis trazer alguns pontos importantes para vocês, tá? Para que vocês entendam, gente. As birras, que eu nem gosto muito de denominar dessa forma, trouxe assim porque é realmente a forma que todo mundo conhece, mas são essas explosões emocionais aí que a criança começa a ter, principalmente após o 2º ano de vida, tá? Só que vocês têm que entender que isso faz parte do desenvolvimento. E a partir do momento que a gente entende isso, fica mais fácil de ter calma e ter paciência com o que a criança está vivenciando. Esse momento é o momento que a criança começa a ter contato com diversas frustrações, com diversos sentimentos diferentes, tá? E ela não sabe lidar com isso ainda. A gente não sabe lidar com frustrações. Nós, adultos, temos nossas dificuldades. Quem dirá uma criança de 2 anos? É só se colocar no lugar disso, gente. A gente tem fatores cerebrais envolvidos, né? Hoje a gente tem estudos dizendo que o cérebro humano demora até os 20 anos de idade para ter seu desenvolvimento concluído. É muito tempo, uma criança de 2 anos está muito... É muito tempo. E amiga, vamos lá, tanto adulto aí que faz birra por nada, a criança que está em seu pleno desenvolvimento não vai fazer birra, pelo amor de Deus, né? E aí, dica, né? Dica para a gente ajudar essa criança. Primeiro, nos acalmando. Eu sei, gente, é difícil. Eu também sou mãe. Kelly também é mãe. Tem hora que a gente tem vontade de arrancar os cabelos. Eu sei que é difícil. A gente respira 30 vezes, né, para manter a calma. Mas o primeiro passo é nos acalmar. Nos isolar da situação. Então, assim, a gente vai se isolar mesmo. Se a gente está no meio de uma farmácia, no meio do mercado, no meio de algum lugar, a gente vai tirar a criança dali de cena com a gente vai se acalmar, e depois que a gente se acalmou, a gente vai acolher a criança. E o que é acolher essa criança? A gente vai abraçar, a gente vai validar o que ela está sentindo. É isso que é importante que a criança sinta, que a gente entendeu que ela teve essa explosão por alguma coisa que aconteceu, e vai falar, olha, eu entendi. De repente a criança estava com fome, estava com sono, ou realmente ela queria aquilo ali, só que ela não sabe o limite dela.
E aí, quando você ensina para ela isso, você ensina ela a entender o que ela sentiu, a dar nomes para os sentimentos, porque é muito importante ela entender quando ela está com raiva, quando ela está nervosa, quando ela está triste, quando ela está angustiada. É importante ela denominar os sentimentos. E isso faz parte do nosso papel. A gente precisa ensinar ela a entender, porque a hora que ela entende, quando ela sentir isso, ela vai saber, falar assim, mamãe, eu fiz isso porque eu estava muito triste. Uma hora eles começam a verbalizar, conversa com o sentimento e fala assim, olha, eu também sinto isso. Tem hora que eu também tô muito nervosa. Ou então, se isso acontecer, vocês podem falar assim, olha, a mamãe tá muito nervosa. Eu vou sentar ali no cantinho no meu quarto. Quando você se acalmar, você vai lá também? Ou você quer sentar no cantinho também para se acalmar? Eu tenho certeza, se vocês forem pro banheiro, sentarem lá e falarem assim, olha, eu vou ficar aqui quietinho, me acalmando, a hora que você se acalmar, você vem conversar comigo. Rapidinho eles param. Aí eles vão olhando, né? Dá uma olhadinha, fala, o que aconteceu com a minha mãe? Aí o choro vai passando, a calma vem. Aí expliquem, né? Falem para eles, falem assim, olha, eu também me sinto assim, eu também estava nervosa. Eu sei que você também está nervoso, mas isso acontece. E nomeie os sentimentos, faça a criança entender quais são os sentimentos dela, tá? Isso é muito importante. E a gente vai falar de crescimento e desenvolvimento, gente. Que mãe aí que não quer saber se o seu filho está crescendo bem, ganhando peso adequadamente. Eu acho que todas as mães, né? Quando eu vou fazer o exame físico no consultório, a primeira coisa que eles querem saber, a hora que eu começo o exame físico é: e aí, doutora, quanto que foi do mês passado para agora? Quanto que ganhou de peso? Eu sempre pergunto isso para ela, gente, sempre. Quanto que ganhou de estatura? Tá tudo bem? Mas e aí ganhou? Tá bom isso para a idade dele? É assim, perguntas, né, que sempre acontece. Então, o que é faz crescer? Quase 3 anos que eu pergunto isso para ela, e faz quase 3 anos que ela me responde assim, só um minutinho que eu vou colocar no gráfico, mas eu nunca quero esperar ela colocar no gráfico. Não, e ninguém quer entender aquele gráfico, e hoje eu vou explicar aqui o que ele significa, tá? O que é crescer, gente? Crescer é aumentar em número de células e tamanho de células, tá? E aí no consultório, o que a gente vai acompanhar? Peso, estatura, perímetro cefálico, que é a medidinha da cabecinha até os 2 anos de idade, e o IMC da criança. Isso a gente vai fazendo assim, ó, pro resto da vida, exceto o perímetro cefálico mesmo, que a gente vai ver até os 2 aninhos, tá? E aí, pode passar o slide, por favor? Eu queria trazer para vocês as famosas curvas de crescimento, o que elas significam. É claro que aqui eu não vou dar uma aula de curva de crescimento, tá, gente? O que eu quero que vocês entendam é que a gente usa as curvas da OMS. E como que foram feitas essas curvas, tá? A gente tem 5 tracinhos aí, acho que vocês conseguem ver mais ou menos, é um pouquinho difícil de ver, mas as mães provavelmente já tiveram contato com eles. Tá? A gente tem linhas de cores diferentes, não se atentem às cores, não se atentem às linhas, não se atentem à linha do meio, tá? Vamos pensar que a gente precisa avaliar se há constância nessas medidas, então a gente tem que ter uma constância nas medidas ao longo da vida da criança ou naquele determinado momento, tá? Crianças da mesma idade, com pesos diferentes, podem ser saudáveis. Eu posso ter uma criança de 6 meses, lá na curvinha de baixo, posso ter uma na curva do meio, posso ter na curva de cima, elas têm 6 meses e as 3 estão saudáveis. Não tem como a gente avaliar como sendo uma foto de um momento isolado. A gente tem que olhar o filme ao longo do crescimento, tá bom? A gente tem que analisar desde o início como é que tá indo esse crescimento da criança, tá? E aí, como que a OMS fez? Passa para mim, por favor, o slide. Eu fiz aqui um esqueminha, tá? Vou explicar o que significa isso. Ninguém vai entender nada, mas... Eu entendo, porque faz quase 3 anos que eu vejo esse desenho aí, ó. Então, assim, gente, aqui eu marquei, tá? É um gráfico de peso para a idade de meninas, tá? A gente tem diferença de gráfico de menina, a gente tem gráfico de peso, de estatura, de perímetro cefálico, de IMC. Eu trouxe aqui exemplificando para vocês, para que vocês entendam de maneira bem simples e bem fácil, tá? O que é o gráfico. A OMS pegou crianças do mundo inteiro em condições adequadas de crescimento e desenvolvimento e fez essas curvas todas de acordo com o peso de várias crianças aí no mundo inteiro. Todas as crianças que estão dentro de todas as curvas, das 5 tracinhos aí, acima do 3, abaixo do 97, todas estão normais e saudáveis, tá? O que acontece é que a gente vai olhar se essa criança cresce num canal de crescimento adequado. Então, tá vendo as bolinhas vermelhinhas? Marquei bem grande, no consultório eu marco pequenininho, marquei grande e espaçado para que vocês consigam entender mais fácil, tá? Essa criança estava ali na linha verde, depois ela subiu um pouquinho da linha verde, quase se aproximou da amarela, depois ela foi lá pro meio, caiu, subiu. Isso é o canal de crescimento dela. E tá tudo ok, ela não necessariamente precisa estar sempre na linha verde.
tá? O que que não pode acontecer? É a gente começar a subir demais de curva, então a gente foi para a curva de cima, subiu mais uma, epa, tem alguma coisa errada acontecendo. Ou o contrário. Então a criança estava vindo lá no verdinho, de repente ela começou a cair, caiu para a curva de baixo, caiu para outra curva, está desacelerando. Por isso que não dá para a gente ver uma medida isolada. Às vezes a gente vê uma criança uma vez e os pais já ficam preocupados porque ela está lá na curvinha vermelhinha, tá, né? Falam, mas a vermelha, não é boa verde. Não dá para analisar isoladamente, a gente tem que olhar o filme, tá? E outra coisa que eu queria tentar, tá vendo os traços que eu coloquei? Essa linha pretinha aí, inicial, eu coloquei ela justamente assim, bem rente à curva, para que vocês vejam. Se a gente traçar uma linha perpendicular aí nessa retinha preta, a gente vai ver que o ângulo é bem grande. Essa criança vai crescer muito nos primeiros meses de vida. Lá na frente, essa retinha tá mais inclinadinha, tá mais deitada, o ângulo diminui. Por quê? Porque o ganho de peso vai diminuir também. Então, se a gente entender na curva, a gente vai entender na realidade também que essas crianças crescem muito inicialmente e elas vão declinando, o ganho de peso vai reduzindo, a estatura vai reduzindo, eles vão diminuindo e depois eles vão acelerar de novo lá na adolescência, tá? Então, entendam que tá tudo bem se a criança estiver na de cima, na de baixo, tal. O que importa é que ela tenha uma constância no crescimento, tá bom? Gente, falei um monte. Eu espero que vocês tenham printado aí sobre esses temas. Eu acho que deu para falar de forma fácil, didática e simples, para que as mães entendam algumas coisas, clareiem algumas coisas. Esse é o resumo de tudo que eu falei. Falei sobre esses 7 temas que são os maiores pontos de desafio e as maiores dúvidas que eu encontro no consultório. Eu espero que vocês tenham gostado do que eu disse. Espero que isso ajude muito vocês e vamos todas de mãos dadas juntas melhorar a nossa relação com a nossa maternidade, tornar isso mais tranquilo e mais leve, tá? E assim, é a grande novidade, uma grande novidade que eu queria contar para vocês depois dessa aula, que olha, eu vou dizer que eu me senti preparada até para ter o terceiro aqui, Jonas Almeida, você tá me ouvindo? Não, tô brincando. Opa! Dois tá ótimo. Ele quer. Não, mas até já me senti mais preparada depois dessa, viu? Informações muito valiosas, né? Em tão pouco tempo. E assim, olha só, a minha equipe de novo com slide maravilhoso, você não precisa sofrer. Muitas vezes a gente vai na consulta, né, Carol? E a gente acaba não tendo, claro, não tem esse tempo de ter uma aula dessa. É sério. Que aula foi essa que você preparou? Conteúdo transformador, amiga, de verdade. Eu sei, porque eu tenho você. E é isso que é essa grande novidade que eu falei essa semana, que eu ia contar para vocês aqui, que eu ia trazer para vocês, porque eu tenho a Carol. E aí, você não precisa sofrer, você não precisa mais sair da consulta cheia de dúvidas. Porque assim, eu sempre falei, né, Thaís, Ju, eu quero ela pra mim, sempre quis a Carol pra mim, e eu quero a Carol pra vocês também. Assim, desse jeito, falando tudo isso, você não precisa ficar com medo, você não precisa, olha, tem esse momento aí que está com o neném, está ali sozinha, na verdade você não tá sozinha, tá bom? A gente, como eu contei pra vocês inicialmente, tudo começou com uma live de amigas, através da quantidade de dúvidas que eu recebi aqui, chamei a Carol para participar. O projeto começou a tomar forma, começou a ter nome, a gente começou a virar uma comunidade de mães reais num mesmo propósito, de viver uma maternidade mais leve, né? E eu tava, Kelly, como você consegue? Como a Malu faz isso? Como o José faz isso? Porque eu sempre tive do meu lado uma profissional incrível, que é essa que vocês estão conhecendo, doutora Carolina Setúbal, minha Carolzita, que agora também pode ser sua Carolzita. É verdade, a gente preparou um projeto muito bacana para vocês. Nós vamos se tornar mesmo, a gente vai se tornar uma comunidade de mães, com encontros exclusivos, gente, encontros exclusivos, meu, seu e da Carol. Essa é a grande novidade que eu ia contar para vocês. Dentro dessa comunidade, a gente vai ter um curso onde você vai junto com a gente descobrir passo a passo de todos esses segredos da maternidade, do 0 aos 3 anos. Então, você que está grávida
você que está com um bebê pequenininho, você que está com um bebê de 1 ano, de 2, é até os 3 anos. Tudo isso que a Carol explicou, que eu tenho certeza que já foi muito transformador, vai estar dentro desse grupo fechado, dentro da nossa comunidade, onde a gente vai ter encontros, onde a gente vai ter grupo fechado, no Facebook, eu tenho até aqui no Telegram também, a gente vai ter grupo fechado no Telegram. Vai ser um curso online dividido em módulos, muitos módulos. Isso que a Carol explicou foi o resumo do resumo do resumo. Então, como eu falei, Carol, você pode me ajudar até aqui? A gente vai ter módulos bônus com participações. Então, além de tudo que a Carol... Cara, é sério. Quando eu sentei com a Carol para a gente montar essa comunidade de mães, esse curso, eu até falei, amiga, não existe, eu nunca vi, porque se tivesse, eu já teria, olha, adquirido há muito tempo um manual de verdade da mãe, com tudo, assim, com todas essas dúvidas, com todos esses desafios e com módulos bônus de profissionais diferentes. Por exemplo, a Carol, você falou ali, Carol, às vezes do probleminha sensorial, do paladar, na seletividade alimentar. A gente vai ter momentos bônus dentro do curso, dividido em módulos, com uma fono. A gente vai ter abordagem da fono, a gente vai ter nutricionista infantil falando, a gente vai ter terapeuta ocupacional falando, a gente vai ter fisioterapeuta infantil, a gente vai ter um módulo muito legal de primeiros socorros para os bebês, que eu acho que é extremamente interessante. Tem muita gente que não sabe como socorrer. Sim. E a gente vai ter um intensivista pediátrico dando esse suporte para a gente, de módulos bônus mesmo, além de todo o conteúdo aí que a gente falou, aprofundando. Vai ter aula com um educador físico falando de atividade para criança. Nutricionista infantil, você já falou? Vai ter aula com nutricionista infantil, com dicas de receitas, inclusive, para as crianças acima de 1 ano, começar a introduzir essas receitas saudáveis, o que pode, o que não pode, o que é legal dar, o que não é legal dar. Cara, pense numa comunidade completa. Eu conheço a Carol, a doutora Carolina, a Carol, minha amiga. A Carol, ela é aquela pessoa que ela vai fazer um negócio, tem que ser muito certo, porque ela não faz se não for muito certo. Então, a gente está trabalhando muito e preparando para vocês uma comunidade, esse curso dividido em módulos, onde você vai ter esse acompanhamento do 0 aos 3 anos de idade, com todas essas dúvidas, com tudo isso, gente, tudo isso, até TO, terapeuta ocupacional, vai ter terapia ocupacional. Então, assim, tô com uma dúvida aqui. Você vai ter acesso de 1 ano, onde você, a qualquer momento, vai ser liberado em módulos. Então, a qualquer momento, você vai lá, meu filho tá fazendo tal ano, eu tô com dúvida disso aqui. Você vai lá e vai ter acesso, e você vai entrar no profissional, na Carol. Certo, Carol? Certo. Além disso, todas essas dúvidas vão ser sanadas, todas essas dúvidas vão ser 12 encontros exclusivos comigo e com a Carol, onde você vai poder tirar todas as suas 12 encontros, gente, é muita coisa, todas as suas dúvidas, todas as suas perguntas, que você tem vergonha de perguntar na consulta, aqui você não vai ter vergonha mais, porque você já conhece, a Carol já é sua, assim como ela é minha, então você não vai ter vergonha mais, você vem e faz a sua pergunta. Esse é o método da gente, a gente criou um método maternidade leve e sem culpa. Então você vai entrar dentro da comunidade para seguir esse método. Eu tenho certeza que você vai conseguir ter uma maternidade muito mais leve e muito sem culpa. Eu vou ler aqui rapidinho, por exemplo, como manter-se leve diante da maternidade, da gestação aos primeiros dias em casa do bebê, os primeiros 6 meses do bebê, introdução alimentar passo a passo, calendário vacinal, sono do bebê e seus desafios, desenvolvimento do 0 aos 3 anos de idade, birra, desfraude, seletividade alimentar, como entender os sinais de alerta do seu filho, entendendo as curvas de crescimento e todos essas aulas bônus que eu falei para vocês com esses diversos profissionais que vão te ajudar nesse momento do bebê. Gente, é um manual da mãe, tá? A gente resolveu criar esse manual da mãe para ajudar, porque a quantidade de dúvidas que a gente recebe,
que a Carol recebe no consultório dela, esse caminho mesmo de medo, de culpa, você não precisa ter mais. A partir de agora, você faz parte dessa comunidade, tá bom? E aí, aqui até no slide está falando, né? Sabe aquele dia que você se sente exausta? Assim, exausta mesmo. Até quando? Né? Até quando? Essa exaustão vai embora. Chega de ficar procurando no Google também, porque o Google, ali no slide, eles colocaram uma verdade muito grande, né? Tudo no Google é câncer. Então, você vai procurar no Google, é câncer. Então, assim, a gente está aqui para te ajudar mesmo, de verdade, né? A gente chega lá, você não precisa sofrer, chega de sofrer dessas dúvidas todas, é agora, tá bom? É agora. A gente criou para vocês juntos essa comunidade. Como que vai acontecer? Presta atenção. Ó, menos de R$10 por dia. Na verdade, R$5 por dia. 12 parcelas de R$150 para você entrar dentro do método maternidade leve e sem culpa, tá? Só que, como vocês que estão aqui hoje são as sócias fundadoras, vocês estão começando com a gente, vocês vão ter 35% de desconto. Então, vai ser 12 parcelas de R$97, R$3 por dia. Tá? Eu lembro que quando a gente começou esse projeto, a gente estava conversando com a galera da equipe, a gente formando a equipe, quando a amiga, o que você acha da gente ajudar as mamães? A gente precisa ajudar essas mães muito mais a fundo, né? Então a gente chamou uma equipe para ajudar a gente, é quem está organizando, vocês viram essa live bonita, quem fez os slides e tudo mais. E aí o Lucas, que é uma das pessoas da equipe, ele contou, ele falou assim, Carol, porque eu não te conhecia antes. Eu fui, minha filha estava chorando sem parar, eu achei que o problema era a chupeta, eu fui na farmácia, eu comprei não sei quantos tipos de chupeta, eu gastei tipo um super dinheiro na farmácia, aí eu nem lembro agora o que ele falou, mas eu lembro que a Carol respondeu assim, ó, de prontamente, assim, sabe? Era isso, não era? E ele falou, era isso. Então, assim, todas as suas dúvidas, gente, por quê? Tem mais um lance aqui, ó, as 20 primeiras mamães que fecharem esse pacote vão ter acesso a um grupo do Telegram. Esse grupo do Telegram, a gente vai responder todas as dúvidas nesse grupo, as 20 primeiras mamães. Então, assim, você precisa correr para você ser uma dessas 20 primeiras mamães. Todas essas dúvidas, Carol, ter uma pediatra como a Carol do nosso lado, isso para mim não tem preço. A gente ficou pensando um jeito de como ajudar essas mães com tantas dúvidas. Foi quando a gente decidiu realmente criar essa comunidade. E meio a tantas coisas que a gente já faz na vida, mas eu acho que isso é missão de vida, né, amiga? Poder ajudar tantas mães, tantas famílias. Então, assim, ó, as 20 primeiras mamães que entrarem agora, tá vendo esse QR Code? A gente tem QR Code, a gente tá chique. Você printa, você entra com o celular no QR Code. As 20 primeiras mamães vão ter 12 encontros exclusivos ao vivo, 1 ano de acesso ao grupo fechado e 1 ano de acesso aos 12 módulos do curso, tá? 12 parcelas de R$97. Eu vou deixar aqui embaixo também, além do QR Code, eu vou deixar aqui embaixo o link. Tem como colocarem aqui o link pra gente? Colocar o link. Você vai clicar. As mamães conseguem clicar nesse link agora? Consegue? Você vai clicar nesse link e vai entrar na página para você. O link saiu. E vai entrar na página para você conseguir adquirir o seu curso e você poder entrar na comunidade. Você pode clicar no link ou pegar um outro celular e pegar o QR Code ou dar print. Tem algumas pessoas falam assim, vou mandar para o meu marido pagar, vou mandar, ou eu estou com outro celular, vou mandar para um outro celular. Você printa o QR Code e você manda para todo mundo, tá? O link está fixado nos comentários, está aqui embaixo fixado nos comentários. O link para você entrar na página. Cara, a gente está fazendo isso com tanto coração. Vocês sabem que eu sempre falo aqui que eu não falo de nada na internet, que eu não acredito, que eu não uso, que eu não recomendo.
esse curso é algo muito sério, essa comunidade é algo muito séria, porque a gente está lidando com vidas, a gente está lidando com a maternidade, a gente está lidando com o seu filho, que é o que você tem de mais precioso. Eu não traria ninguém menos do que Carolina Setúbal para fazer parte comigo desse projeto. Além da Carol, todos os profissionais que vão entrar em módulos especiais desse curso, como eu falei, como a gente falou aqui para vocês, são profissionais de extrema capacidade, são profissionais que a gente acredita muito. Olha, eu digo que a gente escolheu os melhores do mercado, os melhores que a gente tem na região, que a gente são os escolhidos que estão aqui. Muitos, inclusive, queriam participar, mas a gente escolheu a dedo os melhores para poder fazer parte com a gente, porque a gente quer levar tudo de melhor qualidade para você e para o seu filho. Então, a hora é agora. Tá aí o QR Code. Chega de se sentir sozinha, chega de se sentir insegura, chega de achar que você não tem ajuda, chega de ficar comparando e olhando a vida do outro na internet, achando que a sua não é igual, que o seu filho não está se desenvolvendo igual, que você está com muitas dúvidas. Chega. Esse curso, essa comunidade foi criada para isso. Foi criada com esse intuito. E tem mais uma coisa ainda, se por acaso, que eu duvido que isso aconteça, porque a gente está se empenhando demais nesse projeto. Se por acaso, daqui 30 dias, você fala, tô na dúvida, não gostei, que eu acredito que vai ser impossível, mas você tem esse direito. 30 dias, não gostei, gente, a gente devolve o seu dinheiro, ele é 100% devolvido. O seu dinheiro é garantia total, tá? Tá aqui embaixo o seu QR Code, printa, já faz ele aqui, já entra no link para você ser uma das 20 primeiras mamães e fazer parte do nosso grupo fechado, para você ter os encontros com a gente, tá bom? Outra coisa, as inscrições vão até segunda-feira só, então não deixa passar de segunda-feira, porque não vai ter mais, gente. É só até segunda-feira. Por quê? Porque a gente quer dar muita atenção para todas as mamães. A gente quer dar muita atenção para todas as mamães. Se a gente abrir demais, a gente não consegue ter tanta qualidade, certo? Então, a gente tem um número específico de vagas nesse projeto. Então, você precisa entrar até segunda-feira. Depois não vai ter mais. E ainda dá tempo, olha só, a galera está aqui escrevendo. Já tem gente entrando, mas ainda dá tempo de você estar entre as primeiras 20 mamães. Tá bom? Eu espero você. Entra aí agora. Vamos ter uma maternidade leve, juntas. Eu tenho certeza que você vai conseguir, assim como eu tenho conseguido, com a ajuda desse anjo que é a Carol, e que eu consegui trazer ela para vocês. Bem, gente, vai ser muito legal. A gente vai conseguir se encontrar, né? Agora com essa facilidade dos encontros online, a gente vai conseguir trocar muita experiência. Eu acho que vai ser muito valioso para todas as mães. Vai ser uma experiência para nunca mais esquecer e para levar para todas as maternidades que você tiver. Depois disso, vai querer ter vários filhos. Não, você vai se tornar uma perita de mãe. Você vai se tornar uma perita, porque você vai conseguir, porque a maternidade leve. Eu posso dizer com quem, né, vive essa maternidade leve, as crianças se sentem bem, as crianças se sentem felizes, você se sente feliz, você se sente leve dentro da maternidade, e assim, gente, eu não quero que fique só aqui, entendeu? Eu não quero que fique só aqui, eu quero passar isso para todas as mamães. Eu recebo diariamente, Kelly, como você consegue, como você continua leve, como você está tendo tempo, como você... Cara, eu sou igual a todas as mães, eu tenho filhos iguais aos seus filhos. A diferença é que eu consegui escolher esse caminho da leveza. E é isso que a gente quer trazer para você, para a sua maternidade. Então, você vai ter todo o apoio, do 0 aos 3 anos de idade, tá bom? Com todo esse conhecimento da Carol, com todo esse conhecimento de todos esses profissionais que a gente citou. É uma comunidade completa, tá? É uma comunidade de mães completa. Você não tá sozinha. A gente tá com você. Tá bom? Obrigada pela participação de vocês. A gente vai, mesmo a gente saindo, vai ficar um tempo aqui, né? Vai ficar um tempo aqui, não vai? O link? Vai ficar um tempo aqui o link para você entrar com calma. O QR Code.
Bio da Mamãe Sem Culpa vai ter também. Vou colocar na minha bio. E assim, entra, aproveita, é até segunda-feira, mas entra agora para você garantir vaga nas 20 primeiras, para você fazer parte desse grupo fechado, tá bom? Eu esqueci de alguma coisa? Alguma informação do curso? Não? É isso. Obrigada por vocês estarem aqui até agora. Vamos viver Obrigada, juntas essa gente. maternidade leve. Viu? Obrigada pela atenção até agora aqui com a gente. Esse projeto é muito, muito importante para a gente e com certeza vai ser para vocês também. Boa noite, gente. Um beijo, tchau. Vai ficar aqui, vai ficar Tchau. na minha bio e na bio da Mamãe Sem Culpa, tá bom? Beijo. Tchau. Obrigada, Carol.